Muito bem, boa noite. Na paz, no amor de Cristo, Jesus nosso Senhor. Na paz, no amor. Palavras profundamente comprometedoras. Palavras que são de propriedade do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são dele. Mas hoje, infelizmente, caiu no gosto popular. E se diz isso em muitos lugares, como dizer bom dia, boa tarde, não tem mais nenhum significado diferenciado, a não ser por aquelas pessoas então que se dizem irmãos, irmãos de igreja, de ministério, ou se diz irmãos porque então somos evangélico, a paz, irmão, mas não representa mais, não significa mais uma novidade, um compromisso. Infelizmente tem que começar já logo falando isso, porque nós estamos vivendo uma situação em que não se consegue mais identificar os filhos de Deus dos filhos do mundo. Não tem diferenciação nenhuma de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, de quem serve o mundo. Não há mais diferença. Então, hoje, os símbolos religiosos estão por toda parte, as igrejas estão por toda parte, e os ditos cristãos também. Não veja, você olha para um cemitério, por exemplo, é um festival de cruz, nos túmulos. Ali está, é o lugar mais religioso da terra, mais religioso. Nos velórios, já começa no velório, né? A pessoa nunca teve tempo para Deus, nunca se importou, a grande maioria, outros se importaram, mas daquele jeito. Mas naquela hora ali, aí então eles se vestem de uma capa religiosa, tanto o morto quanto seus parentes. E aí cada um tem a sua religião e dizem, né? Tem que respeitar todas. Tem uma pessoa que é minha amiga no Face, né? E ela então colocou essa semana, tem que respeitar todos. Ali tinha cada representante de cada crença, de cada religião, se diz assim, né? Então, tinha ali dos budistas, tinha ali dos judeus, tinha dos cristãos, tinha dos espíritas, os muçulmanos, sei lá mais quem. E ali com essa conversa, sabe? Eu sempre que vejo isso, sempre que eu observo isso, eu vejo o quanto o analfabetismo religioso é grande. O quanto é grande a falta de entendimento é zero. Zero. Mas claro, essas pessoas também são as mesmas que colocam a imagem de Aparecida. E pessoas que se dizem bem, como já falei outro dia, bem instruídas no mundo, nas ciências humanas. São pessoas que não são analfabetas, digamos assim, né? Mas têm um conhecimento. Mas parece que esses são piores ainda. Parece que são pior porque então estão dentro daquele grupo que Jesus disse que o Pai escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Então eles banalizam as palavras de Jesus, como sempre tem feito, e traduzem e trocam Jesus por uma crença qualquer. O ensinamento, a vida, o sacrifício dele como uma crença qualquer. Quem são esses espíritos? O que os espíritos fizeram para merecer tanta honra e merecer destaque a ser colocado do lado de Jesus e até desbancando Cristo Jesus? Quem são eles? Entendeu?
a mãe de santo, o pai de santo, o babalorixá, sei lá quem, aquele outro lá, entendeu? Desses espíritos. Quem são esses espíritos? Quem, da onde, que história eles têm com a humanidade? Dá para comparar com Jesus? O Buda, o budismo, ou Maomé, dá para comparar com Jesus? Que eles respeitem, que eles exigem, duvido que eles coloquem Maomé lá de Jesus, eu duvido que eles coloquem. Mas o tal de cristão, eles colocam, misturam tudo, E aí, esses cristãos, né? Mas eu duvido que esses muçulmanos aceitem isso. E nem os judeus tampouco aceitem botar um símbolo religioso de cristão, de Jesus, no lado do judaísmo. Eu duvido que eles coloquem. Duvido. Mas só os tal de cristão, esses romanos, que foram, deturparam todo o ensinamento da palavra, esses colocam. Isso é uma lambuzeira. Isso é uma perfeita lambuzeira. O que era para ser diferenciado, não precisa atacar ninguém. Mas também não coloque ele do lado de ninguém, não precisa atacar. Se não quer falar dos espíritos, dos muçulmanos, de quem não precisa falar, lógico, mas conserve a sua crença e seja fiel a ela. E não fazer esse panteísmo, essa mistura, essa salada. Isso aí não funciona, isso é prostituição. Prostituição. Querem porque querem que Maria tenha sido virgem, permaneceu virgem, não tem mais o irmão. José nunca tocou nela, porque senão misericórdia. Já que você viu, isso é profanar Maria, é banalizar Maria. Onde é que você viu uma coisa dessas? Agora, faz a pior das prostituições. Pior. Porque Jesus, onde é que você viu os homossexuais, esse casamento gay, não sei o quê, e faz essa prostituição espiritual que é terrível, tenebrosa, reprovada por Senhor Deus desde sempre. Desde sempre. Mas eles se importam com a carne, que a carne tem que ser casta. A carne, mas a carne, não. Mas o espírito é podre, prostituto na última. Da pior espécie. Como diz lá o profeta, eu não lembro se agora se é o Isaías ou o Ezequiel, não sei qual deles, que fala assim, que fala desse jeito, o Senhor Deus falando pelo boca do profeta. Vocês são a prostituta que paga para se prostituir. Vocês nem cobram para se prostituir, vocês vendem o corpo, nem vendem o corpo, vocês pagam os amantes de vocês. Estão criticando Israel, né? Falando de Israel, o Espírito de Deus. E ainda diz mais, vai mais longe ainda. Vocês foram se prostituir com os egípcios, eu vou falar. Com os egípcios, que eles têm... são famosos, que tem... tá lá, leia lá. Que tem os membros, bem avantajados. Dizer, o Senhor Deus, assim, contra essa prostituição espiritual, a pior que existe. Mas não lutar de respeito. Não se respeito assim, muito menos a Cristo Jesus e a Maria. Não respeito. Mas não respeito mesmo, sabe? Mesmo que largar Maria nua. Nua. E Jesus tanto quanto. Com essa história de botar junto essas imagens, sabe? Essas imagens, essas pessoas, essas crenças, sabe? É impossível. Não tem como juntar. Como está escrito no profeta Isaías, dá para botar junto a luz e as trevas? Ou Jesus não é a luz? Os outros também são luz? É assim que ele disse? Tem muitas luzes, eu sou mais uma. Tem muitos caminhos, eu sou mais um. É assim que ele falou? É assim que ele disse? Tem tantas portas, eu sou mais uma. Olha, é bom que vocês venham por mim. É assim que ele falou? Vocês vão por aí pregar, se as pessoas podem fazer discípulo meu, faça discípulo de outras crenças, também vale, não tem problema, pode fazer, para o mundo ser melhor, é assim? Então a prostituição a toda prova, por isso que está aí esse homem torturador, miliciano, mentiroso, cristão, e apoiado pelos cristãos, mas lógico, mas claro. Imagina, começou aonde a prostituição? Já disse, lá em 200 anos depois de Cristo começou a prostituição. Terrível.
Aí se confirmou quando o imperador romano, o Império Romano todo aceitou. Quer dizer, aqueles que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, que varreram Jesus da terra, agora se tornaram cristãos. Agora são cristãos. Porque eles se converteram? Não. Não se converteram. Converteram Jesus a eles. Jesus se converteu a eles. Como está aí hoje. Jesus se converteu aos evangélicos. Se converteu ao catolicismo, se converteu aos evangélicos. Não tomaram conta dele. Tomaram conta. Agora está desse jeito, sabe? Ele foi odiado, perseguido, terrivelmente. Terrivelmente. Não teve proposta para ele. Fizeram as piores e maiores injustiças. Agora não. Agora está tranquilo. Beleza. Estava vendo essa semana agora. Hoje saiu a notícia, né? Que de novo estão acusando Lula e acusando Lula e acusando Lula. E de novo aquele Supremo lá não aceitou, o Fachin, né? Rejeitou porque não, aquele processo não pode ser anulado. Uma mentira daquele tamanho. Um horror. Mas claro, imagina, olha, veja, o Lula ainda, vamos dizer assim, é um homem normal, natural, que se meteu a amar pobre, e aí os próprios pobres hoje estão dando na cara dele, né? A grande maioria dos pobres bate na cara dele, cospe na cara dele, zombo dele, mas é o Lula. Mas isso fizeram com Jesus, o Criador do universo. O Criador veio para os seus, não casou, não teve nada, só ficou para servir as pessoas. Para servir as pessoas. Por isso eu estava dizendo outro dia, depois ouvindo novamente. Veja, se ele viesse para salvaguardar a família, como tanto falo de família, ele teria casado, já disse isso, vou repetir, teria casado, teria uma mulher, teria filhos, tudo, e ia mostrar, ia ser um pai exemplar, ia ser um marido exemplar, ia ser tudo perfeito, para mostrar como é que tinha que ser. Ele fez isso? Não, pediu para os seus lá, nem se envolva, mas aí o que acontece? Ele andou sozinho, renunciou a tudo que se foi oferecido, pois acharam defeito, acharam pecado, acharam crime, acharam um monte de coisa para acusar ele. E condenaram a pior morte. Esse império que hoje está no mundo mandando no mundo. É muita injustiça, é muita covardia da parte desses tal de cristão, feito a machado aí, misericórdia, feito a machado, Entendeu? Aceita o Senhor Jesus? Aceito, beleza. Oba, viva. Depois vira o pastor, vira o bispo, vira isso, vira aquilo, aquele outro, vai com uma beleza. Mas para formar cristão desse naipe, desse tipo. É uma afronta aos céus, uma afronta terrível aos céus. Olha o Brasil, um país que se diz 75% cristão, né? Se diz cristão. Aí 75%, porque em torno de 15 a 20% é ateu, se declara ateu, né? Ateu, não acredita em nada. Outros não acreditam em nada por conta de ver esses tal de cristão dizendo que são cristãos, e eles se retiram. Não quero saber dessa crença aí. Brincando com essa crença. É como o Gandhi disse, não, o evangelho é bonito, mas a prática dos cristãos é horrível mesmo. Ele viu os ingleses lá na Índia, o que fizeram? Os ingleses, os cristãos, como agora foi falado aquele invasor das Américas aqui, o que fazia com os índios? E com toda a crença, apoiando a igreja, abençoando as barbaridades, os horrores, os massacres que fizeram com os índios e com os negros. Abençoando. Entendeu? Então não tem como mesmo. Infelizmente, aí está desse jeito, né? Agora nós estamos nesse relacionamento horrível, de uma prostituição horrível, com todas as igrejas apoiando esse desmonte total do cristianismo e também da sociedade dos pobres, dos humildes e dos fracos. Horrível. É vergonhoso defender pobre, é vexatório defender pobre. Infelizmente se confirma aquela palavra lá dos provérbios, se confirma a palavra dos salmos, dos profetas, continua, não houve
conversão. E ele disse: vão por todos os lugares, por toda a terra, e façam discípulos meus. Mas não, trocaram por seguidor, trocaram por simpatizantes, trocaram por rótulo. Sou cristão agora, estou nesse ministério, naquele ministério, mas não tem compromisso com a verdade. Não tem. Horrivelmente não tem. Eu vou dizer, um cristão hoje não votaria em nenhum partido daqueles que está apoiando esse governo que está aí, porque apoia ditador, apoia torturador, apoia ladrão e mentiroso, da pior espécie. Quer dizer, quando que uma pessoa que tem uma conduta, uma índole, tem um conhecimento da verdade vai aceitar uma coisa dessa? De forma nenhuma. Está escrito já desde o provérbio: compre a verdade e não venda. Não vende a verdade. Não importa. Não tem amizade, não tem parentesco, não tem nada. Não tem. Quem é amigo da verdade não tem parentesco. Tem gente vendendo voto também. Se me der isso, eu dou meu voto. Eu arrumo tantos votos. Quer dizer, a podridão não tem limite. Não tem limite. Não. Eu não vendo. Eu não estou à venda. Então vejam, uma pessoa que vende o voto, que negocia o voto dele, ele é corrupto. Se ele for para a política, ele se corrompe. Ele já está corrompido. Já está, só não tem oportunidade. Mas já está pipocando já. Pedindo que venha alguém lhe oferecer para ele se corromper. Quer dizer, para exercer essa prática, que já está no coração. Não se converteu? Não se converteu. E tem um monte de gente assim. Não se converteram. Resiste ao evangelho. Por isso que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Não aceitaram. Imagina os outros. Mas está lá escrito também: um povo que eu não procurei, me procurou. Um povo desconhecido. Por isso ele disse: virão do norte e do sul, do leste e do oeste, e tomarão lugar na sala do reino, e os filhos serão lançados fora. Lançados fora. Baratearam a salvação. Porque os amigos, porque os parentes, porque foram evangelizados dessa forma. Dessa forma. Meu parente, meu pai, minha mãe, meu isso, meu aquilo, aquele outro, o namorado, a namorada, e foi lá e se batizou em nome do namorado, em nome do noivo, em nome do marido, e foi se batizando assim. E assim foi se fazendo os cristãos desse jeito. Não precisa largar nada. O que eu tenho que dar? Não dá nada. Não precisa dar nada. É só chegar lá e dizer que aceita e deu. E segue a tua vida. Melhor ainda. Isso não existe. Agora, também eu recebi um WhatsApp, me mandaram um WhatsApp aí, dizendo ali, que é uma piada antiga, mas contada de novo, né? Então fizeram, olha bem, fizeram uma máquina de prender ladrão nos Estados Unidos. Uma máquina de prender ladrão nos Estados Unidos. O país mais ladrão que existe das outras nações. Sabe que agora tem uma abelha gigante, uma abelha assassina, que diz que não sei de onde que veio, da África, da Índia, da China, sei lá de onde. E essa abelha, ela mata essas abelhas, essas nossas aqui. Essa abelha, né? Mata, um animal grande assim, ela é a chamada abelha assassina. Então, e esse dia mostraram que lá nos Estados Unidos acharam um ninho delas, né? Então, os Estados Unidos são essas abelhas assassinas. Onde eles vão, estão matando. Todas as outras abelhas que trabalham no mundo todo, eles vêm assassinar, vêm matar, vêm assaltar o ninho das outras, como estão assaltando no Brasil. Agora a máquina foi feita nos Estados Unidos, então existe. Veja, lá tem também o Peter Pan, lá tem um outro filme lá do Robin Hood, não sei qual é, outros filmes lá, então, que mostram o justiceiro, tudo que eles não são. Tudo que eles não são. Os injusticeiros são de lá, sabe? Mas eles criam esses mitos. Eu sabia o nome agora de um outro mito aí, também um filme, uma série que circulou pelo mundo afora aí. Um outro filme, sempre o mocinho, né? Eles sempre são os justiceiros do mundo. E é bem o contrário. Bem o contrário. Eles põem aquelas vestes de justiceiro, mas são os bandidos. Zorro e etc e tal, tantos outros heróis aí que eles têm. Uma nação terrível, sabe? Terrível. E vai formando a cabeça dessas pessoas, que a maioria, infelizmente, tem essa cabeça maldosa, que se não nascer de novo, não vai mudar. Não vai. Não adianta. Não adianta, não vai.
Não tem. A criancinha, ai, bonitinho, ai, um anjinho. Sim, deixa crescer. Acho que tu vai ver o anjinho. Aham. Se não se converter, não nascer da água e do Espírito, não tem anjinho. Não tem anjinho, não tem salvação. Não tem. Porque ele disse, olha, a maldade do homem tomou conta. Está impregnado. Ele fica religioso, mas o mal permanece. Ele faz muita caridade, faz coisas boas, mas é maldoso. A essência é maldosa. A sua natureza não mudou. É lobo, é víbora, é cobra. Não mudou. Não nasceu de novo. Resiste. Resiste. Ali. Não tem conversa. Não se entrega. Não se entrega. Por isso ele disse, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino do céu. Pode até querer. E muita gente quer. Mas não quer nascer de novo. Não quer morrer para a velha criatura. Não quer perder as benesses. Não quer perder as boquinhas. Não quer. Não consegue. As vantagens do mundo. Ah, Senhor, não. Comer bem, dormir bem, vestir bem, ser bem visto, andar nos melhores lugares, enfim. Imagina, não se incomoda, né? Aprende a conviver, né? Aprende a conviver numa boa, né? Ganhar sua vida nesse mundo, ganha. E quer ganhar também o reino dos céus da mesma forma, com a mesma malandragem. Não vai ganhar, não ganha. Não vai. Por isso está escrito, né? Alguém pode enganar a Deus? Alguém pode enganar a Deus, mentir para Deus? Não. Não existe isso. Não existe. Entendeu? Então veja, as pessoas, os tal de cristão, querem que o cristão seja perfeito. O pastor tem que ser perfeito, o padre tem que ser perfeito, tudo tem que ser na perfeição que eles entendem que tem que ser. Que eles entendem que tem que ser. Santinho do pau oco. Isso sim. Agora, o compromisso com a verdade, que é ampla e profunda, isso não tem. Ampla e profunda. Não tem como ser cristão e apoiar um governo que está aí desse jeito. Não tem, é um absurdo. Uma injustiça galopante dessa. Quer dizer, se a pessoa não tem visão, ela não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é que mostra. Ele é que mostra, ele dá o discernimento de espírito. Alguém engana ele? Não, não tem. Não tem. Né? Veja no tempo de Cristo. Ninguém percebia que eram os filhos do diabo que estavam pregando no templo. Ninguém percebia que estavam ensinando na Bíblia. Ninguém. Aí precisou vir o Filho de Deus para dizer, covil de ladrão, filhos do demônio, filhos de Belial, ensinando e tornando essas criaturas que ouvem vocês 2 vezes mais filhos do inferno ainda. Hoje não tem mais, pastor. Hoje tem, e o pior, estão usando a capa dele, usando a capa de Jesus para fazer isso. Em nome dele, quer dizer, ao nível que chegou. O nível que chegou. E aí fica você achando, não, mas os católicos são idólatras. Não, os evangélicos são fundamentalistas. Pegam a Bíblia, pé da letra, tanto um como o outro. Se não se converter, adiós. É possível que existam pessoas, uma que outra convertida ali. É possível que exista. Mas a grande maioria e a instituição como um todo é podre. Podre. Porque está aí apoiando todo esse sistema que está aí. Era para estar em inimizade frontal, em rota de colisão, e não convivendo harmoniosamente, de forma nenhuma. Jamais era para estar num canal de televisão, jamais. Não tem como ficar pessoas cristãs convivendo nesse quadro de coisas horrorosas que vive o mundo, a injustiça que vive o mundo. É impossível. Veja, um homem nem declarado cristão como esse Lula aí, nem cristão, ele é cristão, mais um como católico ele era. Mas, no entanto, só porque quis fazer justiça de forma diferente, meu Deus, o inimigo da humanidade. Inimigo, odiado, de morte. Odiado, terrivelmente odiado. Por quem? Por quem? Vai ver por que ele foi perseguido? Porque roubou? Não. Se fosse por roubar, quanta gente está na cadeia? Se fosse por roubo.
outros partidos deles. Isso aí não. Alguém explicou os 89 mil? Alguém explicou até agora as rachadinhas? Explicou que as cocaínas no avião? Não, ninguém toca no assunto. Morreu. E tantas outras coisas. Isso aí ninguém sabe. Quem que matou Marielle também ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Foi lá, pegou as fitas, pegou tudo, fez horror, escondeu tudo, tudo bem. Apoiado pelos cristãos. Que dê a justiça. Que dê. Só existe para aquele lá que é odiado. Aquele lá só. Que não tem prova nenhuma. Então, fazendo esse exemplo, porque está diante de nossos olhos, do nosso nariz. Não é isso aí, não é outro país, isso não é outra nação, é aqui dentro. Aqui dentro. Aqui na nossa geração. Como que eu vou fechar os olhos a isso? Como? Veja o que os profetas faziam na época. Denunciavam o rei, isso à corte. E um caso clássico é o profeta Elias e o Acabe e Jezabel. Olha bem a situação. Quem eram os profetas de Baal? Senão que os mesmos, não era outra crença não. Não era outra crença. O bezerro de ouro, quem que fez o bezerro de ouro? Quem foi? Era outra crença, outro Deus? Não. Eram os próprios israelitas corrompidos, como hoje aqui. Hoje, os mesmos cristãos. Não é outra crença. Não. Mas o que? É o lado podre, que predomina, porque a grande maioria do ser humano é podre. Por isso, se não se converter, ele é podre. Continua com a sua podridão, só fica se segurando, mas é podre, a essência é podre. Não se converteu, não morreu, a velha criatura não morreu. Por isso ele apoia, acha normal, né? Apoiar essa gente, e mesmo sabendo das mentiras, mesmo sabendo, mas não é bem assim, não sei o que, aceito, engole tudo. Por quê? Porque é tanto quanto. Então veja, não tem como ser cristão sem ter um espírito profundamente crítico, e à medida que vai crescendo o conhecimento, tem que crescer esse espírito de indignação com esse quadro de coisas. Não tem como ser diferente. Não tem como. Entendeu? Então, por isso, veja, o apóstolo Paulo diz, quando nós somos criança, nós era criança, falava como criança, comia as comidas de criança, vestia como criança, andava como criança. Mas depois que a gente vai crescendo, tem que abandonar a criancice. E assim a vida espiritual. A pessoa tem que ir evoluindo espiritualmente, tem que ir crescendo. Agora, 20 anos, 30 anos, 40 anos de cristão atrás de uma imagem, com aquelas crenças horrorosas, acreditando naquilo, tudo que é superstição. Que significa não se converteram? Mas claro que não se converteram. Está num cristianismo primitivo, não, quer dizer, não é cristianismo primitivo, estão numa crença primitiva, quer dizer, se olhar o povo antigo sempre teve muitos deuses, e hoje o que é isso? Deuses. Não me venerando, é o santo aquele, porque, mas que Jesus, mas se eu não conhecesse, vamos conversar para outro. Veja bem, eu tenho conhecimento de causa, eu passei por tudo isso, fui tudo isso também. Fui, claro, com certeza, até os 25 anos fui, né? E depois também fui passando crença por crença, e fui vendo, e fui participando, e fui até justificando, mas graças a Deus fui amadurecendo nessa caminhada. Fui amadurecendo, Mas outros permanecem infantil até o fim da vida. Quer dizer. E claro que essas pessoas não ficam neutras, elas ficam colaborando, contribuindo para esse quadro de coisa. Contribuindo para a injustiça e para as trevas. Porque não tem como. Pois ele disse, ou é por mim ou é contra mim. Ou comigo ajunta ou espalha. Não tem... não, eu sou cristão assim, não. O Espírito de Deus, ele é o que é. O que sempre foi, é e será. Ninguém engana ele. Ninguém. Alguém vai engaiolar ele, de certo. Alguém vai prender ele na instituição como estão aí. Nessas instituições religiosas. Que o Espírito Santo que manda. Não estavam nesse quadro de coisas. Não estavam concordando, não estavam acomodados nessa situação. Não, o Espírito Santo não veio para isso. De forma nenhuma. Pode observar.
Todas as vezes que houve uma manifestação do Espírito na vida de uma pessoa, houve uma mudança, uma transformação profunda. E não uma capa religiosa por cima. Não, isso não existe. Isso é uma profunda enganação. Isso aí é a mesma aquela história da serpente. Continua conversando no ouvido das Evas desse mundo. E as Evas dos seus Adão. Por aí afora. Não tem como. Não existe. Se antes de Cristo não existia, que os profetas, então veja, revestido do Espírito do Alto, eles já não concordavam com a coisa, de forma nenhuma. E depois da vinda de Jesus, então, está pior do que antes. Está pior. Entendeu? Dizer, não tem como compactuar com isso. Não tem. Pode compactuar se não tem Espírito, bem. Aí tudo está bonito, está importante. Aí vale tudo. Só uma celebração bonita. Vamos fazer aqui um culto bonito. Que maravilha. Todo mundo sai de lá flutuando. Beleza. Carneirinho barato. Misericórdia. Misericórdia. Entendeu? Então não fomos chamados para isso. O que significa, que indica isso é claríssimo. Não tem a presença de Deus. Não tem. Porque onde está a presença de Deus, aí pronto. Aí não tem mais essa aceitação, esse convívio pacífico. Não tem. Mas não pode ter, não tem como. O mundo é treva. É tapado e tomado de treva. Predomina as trevas. Aí não. Parece que veio uma paz maravilhosa. O Brasil, até esse tempo atrás, é um país maravilhoso. Aqui é a paz, é uma paz extraordinária. Uma paz extraordinária. Evangelizado, por tudo que é canto tem igreja, todo mundo se diz cristão, ordeiramente. Misericórdia. Tudo engordando pro dia da matança. Engordando pro dia da matança. Meu Deus, entendeu? Cheio de religioso. Cheio de religioso para confirmar esse quadro de coisa que está aí. Inadmissível uma coisa dessa. Inadmissível. É aquela história que já foi dito várias vezes. Né? O tal de pregador finge que prega e o que ouve finge que acredita. E um vai enganando o outro. Não. Jamais. Não é possível isso aí. De forma nenhuma. Veja, como ele disse, se eu não tivesse vindo e feito o que eu fiz e falado o que eu falei, pecado não teria. Mas agora veja, se hoje o menor no reino dos céus é maior que o do Antigo Testamento, significa também que a nossa responsabilidade é muito maior. A promessa é esta, né? O menor no reino dos céus é maior que João Batista, que foi o maior dos profetas. Veja, mas significa o quê? Significa que a nossa responsabilidade também é muito maior. Muito maior. Porque ele veio e não veio para brincar. Olha o que ele enfrentou. Parece que ele morreu. Ele morreu para nos salvar. Morreu por nós. Como é que é? Para nos perdoar nossos pecados. E agora, tipo assim, segue a tua vida. Ele já resolveu. Faz o que tu quiser. Jamais. Significa morreu por nosso pecado? Sim, mas ele disse, façam a minha memória. O que é fazer a minha memória? Vivam como eu vivi. Isso que ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que é viver por Cristo? É aceitar? É fazer de conta que está tudo bem? É pregar como nós escutamos aquele hino domingo? É pregar rosas? Bem que o cara dizia, né? Pregar espinho, mas... pregar rosas é o que querem fazer. Não. Nós temos que aprender com Jesus para ter uma vida que ele teve, viver semelhante a ele. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se odiarem a mim, vão odiar vocês. Nós somos tudo amado. Tudo amado, mas claro que amado. Tudo um amor falso. Naquele dia vão ver. Aí é tarde demais. Fingido, tu disse que me amava e tu também. É fingido também, tudo ali, não adianta. Um acusa o outro lá. Um vai ficar acusando o outro eternamente. Eternamente se acusando. Porque aqui no tempo desse cristalino transparente, fazer opção pelo amor não foi feito. Não fizeram. Não fizeram.
fizeram opção pelo faz de conta, pela mentira, pelas aparências. Ah, é o que estão fazendo. É o que estão fazendo. Essa roupagem religiosa. Roupagem religiosa. Uma aberração, um absurdo. Predominando a mentira e os mentirosos. De norte a sul. Não pode. Isso não é impossível a pessoa conhecer o evangelho e aceitar esse quadro de coisa. E se submeter. Se submeter a essa vida medíocre. Medíocre. Brigando por bobagem aí. Discutindo. Pode ver qual é o motivo da discussão. Como diziam no passado. Brigando pro século dos anjos. Uma coisa sem fundamento. E aí, é isso aí. É isso aí o trabalho das trevas. Fazer as pessoas discutirem besteira. E a essência, aquilo que decide a nossa vida, nossa salvação ou condenação, isso ninguém toca. Porque, claro, é conflitante, né? É conflitante. Então, por isso você diz, não, religião e política não se discute. Claro, são as duas coisas essenciais da nossa vida. Não pode tocar. Porque daí os mentirosos, os enganadores e os falsos, esses, eles ficam ocultos e ficam dando a letra ainda. Eles ficam manobrando as pessoas. É isso que eles querem. E a pessoa, para não se incomodar, não concorda, mas vai se retirando. Pois eu não quero incômodo. A vida é tão curta. Sim, meu amigo. Isto mesmo. Ele não falou assim. Ele não falou assim. Ele disse, eu vim e quero mais que o fogo se acenda e eu trouxe a espada. Eu trouxe a espada. Mas esses cristãos de hoje, não. Eles estão ali com o balde pronto, e vem um foguinho já apago. Eles estão tudo bombeiro, tudo bombeiro. Apagar o fogo aí. Não, vão equilibrar as pontas aí, é muito radical. Que tal isso? Não, nós temos que ter posição. Temos que ter posição, e a nossa posição é do lado de Jesus Cristo. Vem botar a imagem aí de tudo que é pregador ali, tudo que é crença, no lado de Jesus, mais um crente ali. Mas tu tá louco? Mas da onde uma coisa dessa? Isso é a pior, repito, a pior prostituição. A pior. Não podemos aceitar uma coisa dessas. Até quando vai isso? Até quando? Passa séculos e séculos e séculos, e chegou a nossa vez, e também nós vamos se omitir? Vamos nos omitir também? Fazer como fizeram nossos antepassados? Vão permitir que continue esse vilipêndio, essa baixaria com o nome de Jesus? O que o sacrifício dele foi? Para quê? Olha o que traduziram. Não, ele morreu por nosso pecado. Então, ele não teria dito, olha, vocês podem viver como vocês quiserem. Está tudo resolvido. Não, está consumado. Mas cada um, ele disse, pegue a sua cruz e siga-me. E vão ser odiados. Vocês têm que amar todo mundo, mas saibam que vocês serão odiados por todo mundo. Serão odiados por todo mundo. Agora, a pessoa morre de medo de ser odiada. Morre de medo. Aí vende a alma, né? Vende a alma. Porque quer ser bem visto por todo mundo. Aplaudido, ovacionado, que é as honras do mundo. Por isso está lá em João 5. Como poderão crer vocês que querem, aceitam o elogio uns dos outros, as honras uns dos outros? Não podem crer, porque a honra não é para nós, a honra é para ele, totalmente e somente a ele. E o religioso aprendeu a viver fazendo de conta que a honra é para ele, mas não é. A honra não é. Mas não é mesmo, porque não é aceitar aquela burguesia dentro da igreja. Aqueles opressores lá dentro da igreja. Ali do lado do escravo e o livre. Do escravo e do senhor. Do explorador e do explorado. Da vítima e do algoz. Abraçando todos eles. Isso não existe. Isso não existe. O algoz e o opressor abraçado. Não. Isso é muito claro. Muito claro. Mas claro, isso já começou a se corromper lá. Nos primeiros discípulos. Mas já começou a aparecer os sinais. Veja em Apocalipse. Ao anjo da igreja tal. Olha, ao anjo da igreja tal. O que é o pastor? Esse pastor, olha, chamava a atenção, advertia. Olha bem. Não fazia nem 100 anos. Não fazia nem o quê? 70 anos depois da morte de Cristo. No ano 100, mais ou menos. Já estava
a corrupção já estava acelerada. E o apóstolo Paulo também já disse, né? Depois de minha partida virão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, sairão do meio de vós. Sairão do meio de vós. E aí o que aconteceu? Tá aí, tá aí. Hoje está tudo dominado. Tudo dominado. É uma voz que outra que se levanta. Mas são voto vencido. Voto vencido. Porque a maioria faz, não, tá tudo bem. Com a vida garantida, segura. Dá uma palavrinha de vez em quando, aqui e ali, né? Mas até ali, né? Até por ali. A maioria desses papas aí, tudo santo. Acomodaram as coisas bem direitinho, tudo santo hoje. A grande maioria é santo. Honra dos altares. E bispos, e católico, e bispos evangélicos, e pastor evangélico, tudo também. Ele está lá na honra do céu, está lá, foi morar com o pai. É fácil dizer isso. Aí quem ouve aquilo ali, vê a vida que ele viveu, concordando com tudo, aceitando tudo, foi morar com o pai, por que eu vou fazer diferente? Trouxa quem vai se levantar para se incomodar, perder a vida aí, né? Perder de aproveitar essa vida. Se ele foi para o céu, se essa pessoa viveu o jeito que viveu e está lá com Deus, pro fulano lá que tá, interceda por nós, mas tá de brincadeira. O cara não aparecia, se fosse ainda, mas nem prática nenhuma tinha. Eu só ficava imaginando quando falavam isso, digo, os parentes que conhecem, os vizinhos conhecem bem essa pessoa, e agora estão ouvindo assim, a fulana que faleceu, aquela onde ela está agora, que interceda por um fulano. Barbaridade. E o que eu vou pregar o evangelho para quem agora? Para quem? Se a fulana está lá. Que viveu do jeito que viveu aí, como ela quis. O fulano viveu como ele quis. Agora está lá para interceder por nós, mas não tem. Pare já. Pare. Isso é um atestado de falência. De falência. Assim, as trevas dominou, acabou. Aceitamos o domínio das trevas. Aceitamos, temos aqui de palhaço. Se não repensar tudo isso, se não repensar enquanto é tempo, como ele disse, não vai haver salvação, mas não vai mesmo, né? Então nós temos que levar a sério. Você já foi dito, quem se ama não aceita esse quadro de coisa. Quem se ama, mas é aí que tá, né? A pessoa pensa que se ama, porque o verdadeiro amor não deixa ela se acomodar, não deixa ela aceitar essas mentiragens que está circulando no mundo afora. De jeito nenhum. Essa mentiragem. Que seja que nem aquela história do beija-flor. Só ele largar água na floresta incendiando. Que seja ele carregando no biquinho dele, mas como disse quem? O Lair Ribeiro. Disse assim, olha, o meu orgulho de ter perdido a vida inteira. Fui derrotado a vida inteira, dizendo. Mas tenho orgulho de ter sido derrotado e não ter sido vitorioso e estar do lado dos opressores e dos que estão destruindo com a nação, com a vida dos pobres. Então eu prefiro dizer ele ser um derrotado, analisando a minha vida, ele disse, né? Isso aqui eu perdi. E ele disse, me orgulho das derrotas, porque não estou do lado dos opressores, dos destruidores, daqueles que combateram a vida e a justiça e a verdade. Com certeza. Então, nós vamos prestar conta. E não adianta pensar que vão culpar esse ou culpar aquele, não tem. Ele disse, ninguém é tomado por inocente. Com certeza está sendo dado tempo para nós descobrirmos o caminho, a verdade e a vida. Tudo que ele fez está aí. A grande maioria sabe ler, não sabe? Sabe. Mas não tem tempo, mas não sei o que é bom. Adianta arrumar desculpa? Não adianta. Ele disse, aí de vocês que estão ali com a chave e não entram, não deixam vocês entrar, mas eles vão se perder igual. Mas não tinha culpa. Mas ele disse, né? Ele vai cobrar sim, vai cobrar desses que atrapalharam os outros, não deixaram se salvar. Mas não vão se salvar porque não tem culpa, tipo assim, eu fui enganado. Não tem como se esconder assim, eu fui enganado. Não. Entendeu?
Então, por nós mesmos devemos, claro que o religioso será muito mais cobrado, sem dúvida nenhuma, porque ele está trabalhando, é o falso profeta, ele está trabalhando para a besta fera, né? Ele está revestido com aquelas aparências tudo ali, ó, representando quem? Tá lá em Apocalipse, a besta que emerge da terra. Fala parecido com o dragão, parecido com o cordeiro, mas fala como o dragão. O que é a fala do dragão? O que é a fala do dragão? É aquilo que fala para acomodar as coisas, que tá aí. Ele não se queima com ninguém. Ele é simpático, ele é querido, ele é agradável. Esse Fábio de Mello. Olha o Fábio de Mello. Maravilha. E vai para os programas de televisão. Querido, ovacionado, adorado. E aí tem outros tantos, né? Olha o R.S. Soares. Meu Deus, né? Simpatia. O Valdemiro, né? O Macedo não, já é carudo, mas é igual aí, aceito igual, vai embora. Então veja, eles estão aí com a aparência do cordeiro, mas a fala do dragão. Olha o ensinamento. Tá de acordo com o evangelho? Tá, não tá. A vida deles está segura ou não está? Segura, com certeza, toda atrelada nesse mundo. Os liames tudo enterrado na terra. Sabe, parece aquelas antenas de rádio, cheio de cabo de aço segurando. Pode vir vento que vier, ele permanece incólume. Pode ventar. Estão enraizados nessa terra. Aí, entendeu? E usando no nome de Jesus. Usando, parasita, ali, sugando o corpo de Cristo Jesus. Sugando, se alimentando como um parasita de Jesus. E não sendo um membro de Cristo Jesus, não dando a sua vida pelo povo, pobres, oprimidos, para os enganados e assim por diante, os injustiçados dessa terra. Não mesmo. Evangelizando os pobres. O que é evangelizar os pobres? Para tirar do coração essa ambição, essa ganância de querer imitar o rico. O rico é o modelo do pobre. É o rico. O modelo do pobre é ele, não é Jesus Cristo. Não. O modelo dele é ser rico. É ser prosperar, é levar vantagem, é ser esperto, é ganhar vida nesse mundo. É garantir a sua vida nesse mundo. E ele mandou evangelizar isso por quê? Evangelizar isso por quê? Não, a vossa vida não está aí. Ele disse, não está nos tesouros da terra. Ele não disse para aquele homem lá, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Pá! Aí, mas veja o que foi dito. O próprio pai atraiu aquele homem para fazer essa pergunta para o filho dele. Traiu. Vai lá, pergunta para o meu filho, fala para ele, pede para ele de repartir herança contigo. E aí ele gritou lá, bom mestre, mestre, manda o meu irmão repartir herança comigo. Isso aí é a coisa mais comum que tem em todos os tempos, né? Aí ele disse, olha homem, e aí deu aquela baita lição, né? Mas hoje não. Hoje tu vai lá nessas igrejas evangélicas, pega um envelope lá e faz um propósito e o irmão reparte tudo. Aí dá o testemunho lá, meu irmão que não queria repartir, repartiu herança, até me deu a mais. Agora eu trouxe o dízimo aqui. Dá glória, irmão. Parece o cordeiro, mas a fala é do dragão. Prosperei, Jesus me deu isso, me deu aquilo, olha, a fala é do dragão. Olha, agora tá tudo dando certo na minha vida, consegui um emprego, consegui isso, consegui aquilo, nesse quadro de coisa, de injustiça, de mentira e roubalheira, e a pessoa tá subindo. É a fala do dragão, né? Eu sei, na Universal dizia isso. Quem está em crise, quem está passando dificuldade, só o mundo. Nós de Jesus não, Jesus vai te abençoar, nós vamos fazer a diferença. Aqueles papos ali, tem que contar, a pessoa sai de dentro chutando o balde. Meu senhor, fala do dragão, a fala do dragão. Temos que nos amar. Vamos pregar o amor. Dá abraço da paz. Aí a fala do dragão. Faz de conta que tá tudo bem. Não, porque temos que ser otimista.
Aquelas papos, é? Fala do dragão. Vamos orar, vamos pedir para Deus. Tem a pessoa passando fome para que as pessoas aprendam a repartir, sejam mais justas, fiquem melhores, se amem mais. Fala do dragão. Fala do dragão. Jesus não fez isso. Ai de vós, ricos, que tendes a vossa consolação. Aí lá pelas tantas disseram, mestre, falando assim nos ofende. Pois ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Viu? Pronto. Agora não. Tem que contornar. Quando eu era católico lá, eu sempre digo, tenho meus defeitos, reconheço todos eles, misericórdia, Não, podia ter. Uns eu podia evitar, outros não fui arrastado, não tinha como. Bom, mas aí, amigos que me recebi na sua casa, amigo do padre. Aí depois eu não fiz como eles queriam que fosse feito, foram lá me entregar para o bispo. Me entregaram para o bispo. E não foi só um. E quando era pastor, mesma coisa. Mesma coisa. Foram me entregar para o bispo evangélico lá depois. Foram me entregar. Amigos. Eu sei. Eu sei e não me arrependo do que fiz. Não me arrependo, não fiz para mim. Nunca fiz pensando me promover. Nunca. Isso tem muitos defeitos e pecados, mas isso eu não tenho, graças a Deus. Não estou me exaltando, né? Não estou me exaltando, longe disso, não tem nada para me exaltar. Mas pela misericórdia do Senhor, nunca fiz nada para puxar saco e para receber honra e para receber coisa nenhuma. Não fiz, não faço, evidentemente. Mas eu tenho compromisso desde sempre com a verdade. Com a verdade e com a justiça. PT, Lula, não sei, me apresente outro aí que esteja pro lado dos pobres que eu vou defender. Que eu vou ficar junto. Mas agora, com mentira, com safadeza e com enganação, não. Eu não tenho partido. Meu partido já tenho dito, mas não é como quer dizer, meu partido é o povo. Pura mentira. Pura mentira. Na hora de votar, tem que votar com a bancada. Esses vereadores também, não, mas os senadores, os deputados, e quem eles vão apoiar agora daqui 2 anos? Esses vereadores. Eles. Quem são esses vereadores que vão apoiar? Aqueles que tiraram todo o direito do povo. Todos. Volto a dizer, eu tenho compromisso com a verdade. Somente com a verdade. Estou aqui querendo arrumar prosélito, eu não. Eu não tenho como arrumar prosélito para mim. Eu sou louco, nem nada. Seguidor, também não. Só tem um que nós temos que seguir. Seguir não. Ser discípulo, aluno dele. Seguidor tem no montão. O que mais tem é seguidor. Seguidor é cabrito, a mesma coisa. Tem que ser discípulo, ovelha de Cristo. O discípulo, aluno que vai aprender para, como ele disse, viver por ele. Viver por ele. E se esforçar para entrar na mesma dimensão e andar. Por ele disse, onde eu estou, ali está meu servo. Ali está meu servo. Ali está minha voz. Ali tu pode se identificar sem mancha, sem mácula. E não visando o interesse próprio, visando fama, visando reconhecimento. Não, de forma nenhuma. O discípulo só já fica esperando assim, Só já pode ficar esperando assim, que tipo de perseguição vão imprimir. Já tem que pensar assim. Já tem que pensar assim. Com certeza. E não pensar em aposentadoria, e pensar em chegar no fim da vida, tranquilo, sossegado, como diz, uma velhice ditosa. Não, se ele permitir, amém. Mas como eu disse lá, se eu quiser que ele fique até que eu venha, ele respondeu para Pedro, se eu quiser que o João fique até que eu venha, que ele permaneça, morra de velho, ou então até a minha volta. Agora tu vai ser assim. Então, veja, o discípulo não escolhe nem o que ele vai falar, nem onde ele vai viver, nem o que ele vai, não mais nada. Por isso está escrito, já falei várias vezes, no profeta Jeremias, não compete, não cabe a quem caminha escolher o caminho, nem guiar seus passos. Pronto, ele já disse, é conduzido pelo Espírito dele, e não conduzido pelo Espírito de homens, de instituições, chamada igreja, chamada ministério. Isso é conduzido pelos homens.
Mas conduzir pelo Espírito, não. Ele disse, o vento sobra de onde quer e para onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. São pessoas conduzidas pelo Espírito. E não as pessoas que nascem, eu nasci assim, sou assim, eu morrer assim. A síndrome de Gabriela. Misericórdia. Ser conduzido pelo Espírito é totalmente diferente. Não tem. Não vai se enquadrar às vontades, os costumes dos homens. Não existe isso. Entendeu? Então, por isso também, vão me rotular que eu sou de PT, que eu sou de... Analisem. Quem tem consciência, quem tem a justiça do alto, o conhecimento da verdade, sabe o que eu estou falando. Agora, quem não tem, não adianta. Com as pessoas que são trevas, não adianta. Essas já entregaram, fizeram pacto com as trevas, isso é tempo perdido. Por isso, acreditado, é que nem dar remédio para morto. A gente querer convencer pessoas que já estão morta. Adianta lá injetar soro, botar... Não, adianta, acabou. Alguém já disse também, não adianta querer falar a verdade, falar para a pessoa que não quer ouvir, que não é da verdade. Não adianta, essas aí também é perder tempo. Não adianta. Mas o papel do profeta é falar desde antes de Jesus, e ele veio e falou e mandou falar. Agora, esse é o atributo e o trabalho daqueles que são levantados pelo Espírito de Deus. É como o apóstolo Paulo disse, eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar. Então veja, se vão ouvir ou não vão ouvir, aí é por cada um. Agora eu sei que o meu trabalho é esse, porque isso eu recebi do Senhor. Isso eu recebi, não recebi de homem nenhum, recebi do Senhor. E tenho que ser fiel com toda a certeza que vai me ser pedido conta. E bem como cada um que ouve e que se sinta também comprometido, que se sinta responsabilizado pelo que está ouvindo. Eu já tenho dito, é um turbilhão de palavras, eu acredito e espero, essa é a minha fé, que o Espírito Senhor Deus ordene no seu coração e te desperte, então, que todas essas palavras não gerem confusão, pelo contrário, mas sejam sim ordenadas no seu devido tempo e que seja então os primeiros passos, ou quem sabe a quebra dessa casca do ovo para o grande despertar, para nascer então, vamos dizer assim, né? É pequeno, mas em todo caso, nascer essa águia, ou quebrar essa rocha, né? Essa rocha como aquela lá, rocha que Moisés bateu lá, né? Moisés bateu, que dali então saiu a água para dessedentar o povo hebreu pelo deserto. Ele fez de modo violento, que não era para ter feito, mas ele bateu na rocha e aí houve o fluir das águas. E essa água que o Cristo Jesus disse que nos daria, e que quem cresce nele, do seu interior fluiria esse rio de água viva. Oxalá que existam muitas pessoas aí que venham se tornar, então que venham liberar, que venham permitir que esta água flua maravilhosamente bem, grandiosamente, como ele disse, que vão jorrar para a vida eterna, água viva. Porque o que jorra de água podre, de água morta, de água envenenada por essa terra é fora de série. O que tem de nascente aí, digamos assim, de torneira, de bebedouro de água suja, está espalhado por toda essa terra aí. Fora de série, né? Vertendo água podre, água suja. E gente se saciando dessa imundícia. Misericórdia. Misericórdia. Então nós precisamos sim nos dar por avisado e pedir, Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Que eu não seja contado entre os perversos, eu não seja contado entre os malfeitores, não seja contado entre os cínicos, né? Porque ele disse, em outras palavras, os hipócritas, né? Então, que eu não seja condenado com o mundo, mas que o teu sacrifício, que o teu amor tenha, sim, valido para a minha vida. Que o Senhor não morreu em vão por mim, o Senhor não falou em vão, o Senhor veio para os seus não receberam, mas eu te recebo, Senhor, eu te recebo, e eu quero crer de todo o meu coração e quero obedecer toda a tua palavra, e para todo sempre, crescer no conhecimento, no entendimento, na sabedoria, diante do Senhor e diante dos homens.
tudo para a sua grande glória, louvor e adoração. Pois vosso é o domínio, o poder, a honra e a majestade. O domínio não é das trevas, o poder não é do diabo, e a honra não é para o diabo, e a majestade de Deus, do Cristo Jesus, o grande Rei, o grande Rei. Amém? Grande abraço. Fiquemos então na paz, no amor de Cristo e até sexta-feira, nos permitindo o Senhor. Pense, repense, não tenha pena, não tenha pena de si mesmo, mas se ame muito, porque este amor é que vai levar à salvação. Este amor vem de Deus e ele é alimentado pelo Espírito de Deus e é conduzido pelo Espírito de Deus. E por isso ele disse, não serão enganados. Muitos serão enganados, mas os escolhidos não. Poderão fazer sinais, prodígios, maravilhas, prometer mundos e fundos, mas ele disse, os escolhidos não serão enganados. Amém? Glória a Deus. Um abraço e até lá, nos permitindo o Senhor Deus.